Começar. Pessoal, voltando então à nossa aula sobre introdução cinemática, vamos relembrar algumas coisas que nós já conversamos, né? Nós falamos sobre trajetória, que é aquele conjunto de pontos, né, formados pelo móvel em movimento. Então, determinado ponto, determinado instante do tempo, ele ocupa posições, e essas posições, né, se a gente colocar como pontos, elas descrevem a trajetória do móvel. Nós também falamos sobre referencial, né, que é importante tanto para saber se o corpo, né, está em movimento ou em repouso, e também definir a nossa trajetória. Nós também falamos na outra aula, né, sobre a variação do espaço, né, do espaço final menos o espaço inicial. Nós falamos também sobre velocidade, né, a velocidade média, né, aliás, não foi variação de velocidade, sim, foi a velocidade média escalar. Vamos apagar aqui. A minha velocidade média escalar, velocidade média, ela vai dar ΔS, é a variação do espaço, em um intervalo de tempo, né? Então isso é a minha velocidade média. E nós vimos também a nossa aceleração média escalar e também a aceleração instantânea, assim como também a velocidade instantânea, né? Onde a aceleração média é a variação da minha velocidade também num espaço de tempo, né? Num intervalo de tempo. Então, qual a diferença da média para a instantânea? Quando eu falo em instantânea, isso serve tanto para velocidade como para aceleração, né? Quando eu falo em instantânea, tanto velocidade quanto aceleração, eu falo em um pequeno instante, né? Um pequeno intervalo de tempo. Pequeno intervalo de tempo, ou seja, o tempo muito pequeno, uma fração, né, de segundo, por exemplo, aquele instante que tu está se deslocando no automóvel, tu olha, né, no velocímetro em um determinado instante, tu tem a velocidade instantânea. A aceleração também é aquela que ocorre num pequeno intervalo de tempo. Bom, agora hoje a gente vai retomar então o assunto de cinemática na introdução e falando sobre movimento progressivo, né? Como é que a gente classifica o movimento progressivo, né? É quando eu tenho uma trajetória e o meu móvel se desloca no sentido crescente da trajetória. A gente pode identificar aqui como um ponto 0, 1, 2, 3, isso aqui em metros, tá? Imaginando que esse espaço, a variação do espaço, seja dada em metros, poderia ser qualquer outra variação, né? O espaço, então S, na minha trajetória, dado em metros. E aí eu vou crescendo, né? O movimento do meu móvel aqui vai crescendo na trajetória. Então esse é um movimento progressivo, né? O espaço cresce com o decorrer do tempo. E a velocidade escalar é positiva, claro, a velocidade escalar é positiva porque a velocidade do meu móvel, né, é a favor da minha trajetória, então eu estou crescendo aqui na minha trajetória. Vejam, né, que eu tenho uma velocidade aqui, que é o quê? A variação do meu espaço na variação do tempo, no intervalo de tempo. Então, para cada tempo, eu vou ter uma variação aqui, e essa variação só ocorre em virtude de ter uma velocidade. Se eu não tivesse uma velocidade associada a esse objeto, o que aconteceria, né? Ele estaria em repouso. Eu não tenho a variação de espaço, a variação do tempo. Eu tenho também um movimento retrógrado, né? E onde o móvel ele se desloca no sentido contrário
ao que foi orientada a trajetória. Então, o espaço decresce ao decorrer do tempo. E a velocidade escalar é negativa, velocidade negativa. Vamos entender melhor? Que é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui o zero, né? Associar números aqui a posições na minha trajetória. E vejam que eu tenho um móvel com uma velocidade, que é a variação do espaço no intervalo de tempo, e ele está aqui se deslocando e está diminuindo, né? Então está ao contrário ao que foi orientado. A minha trajetória está orientada para cá, né? Está orientado para cá, aqui está crescendo, aqui está diminuindo. Então, quando eu estou diminuindo a minha trajetória, eu posso vir com o meu móvel até esse lado aqui. Então, isso é um movimento retrógrado. E eu ainda tenho um movimento acelerado. O que significa um movimento acelerado? Quando o meu móvel, né, aqui no caso do nosso exemplo, eu tenho um veículo, ele tem um aumento de velocidade. Lembram, né, que a aceleração é a variação, perdão, aqui já coloquei errado, né? Vou apagar aqui, então pegar a caneta de volta, vamos lá, então é a variação da velocidade, é o quanto variou, num intervalo, né, numa variação de tempo. Então, eu tenho aqui dado um tempo, né? O imóvel está a 30 km por hora, está se deslocando. Um intervalo de tempo depois, né? Aqui o tempo 1, né? E aqui o tempo 2, no instante 2, eu tenho já uma variação de 30 km por hora nesse intervalo de tempo. Então, eu poderia colocar aqui, ó, a minha aceleração como 60 menos 30 sobre T2 menos T1. Só que aqui nesse caso eu desconheço quem é o instante 2, quem é o instante 1. Né? Eu consigo afirmar que a minha mudança de velocidade foi de 30 km por hora, daqui para cá. Então esse é um movimento acelerado, ele ganhou velocidade. Tá? E aqui também, ó, embora, né, eu tenha uma velocidade negativa, porque eu estou contra a orientação da minha trajetória, vejo que aqui a velocidade está a favor da orientação da minha trajetória, aqui a velocidade está contra a orientação da minha trajetória, então estou com velocidade negativa, né, porque eu estou indo para o outro lado, estou vindo para cá, mas há um acréscimo, ó, né, eu estou aumentando minha velocidade, tá? Então eu tenho uma aceleração. Então, o valor absoluto da velocidade escalar aumenta ao decorrer do tempo. Então, o valor absoluto dela, né? O 60 aqui. E aqui o 30. Aqui houve um aumento, né, para menos 60. Então, o valor absoluto aumentou ao decorrer do tempo. Então, é um movimento acelerado. Já o movimento retardado, o que vai acontecer? Há uma diminuição na velocidade ao decorrer do tempo. Aqui a velocidade é positiva porque ela está orientada junto com a trajetória. Mas há um instante aqui, T1 e um instante T2, a minha aceleração vai ser 30 menos 60, T2 menos T1. Minha aceleração vai ser menos 30 km por hora nessa variação de espaço de tempo aqui, tá? Esse é um movimento retardado. Aqui também, aqui embora seja negativo e aqui negativo, ó, mas o negativo se dá porque ela está oposto à orientação da trajetória, há uma diminuição do valor absoluto da velocidade. Então, eu tenho um movimento retardado, ele está desacelerando. Tá? Então, esse é o nome que a gente vai dar para esse movimento quando tem desaceleração. O valor absoluto da velocidade escalar diminui ao decorrer do tempo. Tá? Então, o que a gente vai ter no movimento acelerado? O movimento absoluto da velocidade, o valor absoluto, o valor em módulo, né, vai aumentar no decorrer do tempo.
a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal, tá? Quando eu tenho uma velocidade maior que zero, a minha aceleração vai ser maior que zero. Velocidade menor que zero, a aceleração vai ser menor que zero. Vai acompanhar o sinal da velocidade. Isso a gente pode ver nesse exemplo aqui, né? Então, aqui eu vou ter uma aceleração negativa também. Vamos fazer essa conta aqui. Digamos que aqui eu tenho instante 1, instante 2, e aqui então eu vou ter menos 60, menos 30, menos 30, né? Que é a diferença. Tempo 2 menos tempo 1, a minha aceleração aqui vai ser de menos 30. T2 menos T1, aqui eu desconheço os valores, tá? Então, é isso aqui que vai acontecer. Vejo que a minha aceleração vai ser negativa, mas a minha velocidade é negativa também. Então, voltando aqui, né, concluímos que isso aqui está correto. Beleza. E no movimento retardado, né, o valor absoluto da velocidade escalar diminui ao decorrer do tempo. Está desacelerando. A velocidade escalar e a aceleração têm sinais contrários, ou seja, a velocidade, quando a velocidade for maior que zero, a aceleração é menor que zero. E quando a velocidade for menor que zero, a minha aceleração é maior que zero. Sempre ao contrário. Então, em ambos os casos, tá? Tanto aqui quanto aqui, eu vou ter uma variação de velocidade. Há uma variação de velocidade causada pela aceleração. E o que acontece se eu não tenho aceleração? A minha velocidade é constante, tá? Mas nesse caso, quando tem a aceleração, eu tenho uma variação na velocidade para movimentos retilíneos.